Fala pessoal, Guina Souza falando aqui da Austrália. Bom, aqui eu faço vídeos respondendo as perguntas de vocês aí do Brasil sobre como é morar aqui na Austrália, como é morar fora do Brasil. E eu tava dando uma checada aqui nas perguntas e comentários que vocês aí do Brasil fazem aqui nos vídeos do canal. E tem uma pergunta que é frequente, cara, que é o seguinte: Guina, quão importante é o inglês? Tô chegando aí sem inglês, como que funciona isso? Vou contar os detalhes, inclusive uma vez eu quase apanhei por não falar inglês e tem várias situações que acontecem nas obras que vocês precisam saber sobre não falar inglês e esse contato com o pessoal que está trabalhando lá, cara. Eu vou contar mais ou menos como funcionam essas coisas e quão importante é você começar a estudar inglês daí, ó, no Brasil. Não importa, abaixa esses aplicativos facinhos de estudar inglês e começa a treinar, porque você precisa muito falar inglês. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Guina Souza, eu moro aqui na Austrália já faz 5 anos e nesse canal aqui eu divido tudo que você precisa saber aí do Brasil, tá? Antes de sair do Brasil, você precisa saber um monte de coisa sobre como é morar fora do Brasil e principalmente as partes mais difíceis, tá? As dificuldades. Muita gente só fala as coisas boas, vem aqui comparando o preço de chocolate, a gasolina, mas não, isso não é importante para você que está vindo do Brasil para cá. É importante você saber outras coisas e essas coisas são ditas nesse canal aqui. Então, já pegando esse gancho, bom, falando em seriedade e honestidade, independente do que eu fale aqui, por favor, procure um profissional, uma agência de intercâmbio, tá? Assista os vídeos, escute os vídeos aqui, assistem outros caras por aí, mas antes de qualquer passo, não se empolga não, procure uma agência de intercâmbio, um profissional para perguntar tudo, tá? Que você precisa saber. Bom, eu não indico agência de intercâmbio, porque depende da que você tem aí perto da sua casa, certo? Então, assim, procure boas agências e tire todas as dúvidas. Depois que você tirar todas as suas dúvidas com as agências de intercâmbio, você vai ver, pô, o canal do Guina realmente é muito útil e ele é muito honesto no que ele diz. Então, já deixa o seu like no vídeo aí para me ajudar, certo? Precisamos muito que você deixe o like aí no vídeo, se inscreva no canal, muita gente assistindo o vídeo aqui, gente que não está inscrita ainda, eu convido vocês a se inscreverem no canal. E eu levantei aqui um novo desafio, vamos bater 10 mil inscritos, compartilha esse vídeo, compartilha o canal aí com todo mundo que você acha que queira saber informações como essa, tenham curiosidades de saber como é um intercâmbio, como é morar fora do Brasil, me ajuda aí a bater 10 mil inscritos até o dia 15 de março, tá? Até o dia 15 de março eu quero ter no mínimo 10 mil inscritos. Já se inscreve no canal, compartilha, ative o sininho, porém o mais importante é o que a gente já sabe. Deixa aqui o seu comentário, a sua dúvida, a sua crítica, porque é assim que a gente faz conteúdo aqui, em cima das perguntas de vocês, tá bom? Bom, dito tudo isso que precisa ser dito no começo do vídeo, vamos começar com o tema, quão importante é o inglês. Mas para eu explicar o quão importante é o inglês, eu vou explicar uma situação que eu quase apanhei aqui. Eu só não apanhei porque eu acho que no final a pessoa teve muita dó. Como foi? Bom, logo que eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar, não logo que eu cheguei que eu comecei a trabalhar, mas eu comecei a fazer delivery depois de um mês que eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui em dezembro, aproveitei ali o finalzinho de dezembro, comecei a trabalhar no meio de janeiro como delivery, entregador de comida com uma bicicleta. Uma bicicleta, meus amigos. Bom, e eu era mais fortão, né? Cheguei aqui, não queria trabalhar na obra. Por quê? Eu sempre ouvi que na obra, trabalhar nas construções, os chefes eram ignorantes. E eles são assim, tá? Já fica aí uma dica pra vocês. Ganha dinheiro na obra, porém você vai encontrar alguns chefes que são ignorantes pra caramba. Então eu não queria me sujeitar a isso, porque eu não tinha muita paciência com gente folgada e ignorante. Bom, aí eu optei por fazer delivery, porque o meu inglês, eu não falava inglês. Quando eu saí do Brasil, cheguei na Austrália, eu não falava inglês e eu tinha muito medo de falar inglês, tá? Em público, e eu não entendia quase nada. Inclusive, você que acha que você fala inglês, eu não falo, mas eu entendo tudo. Você pode até entender 5% do inglês se for um americano falando. Quando você chegar aqui e falar com um australiano, você não vai entender 1%, porque o sotaque do australiano é quase impossível de entender se você não fala inglês. Então, eu não falava nada de inglês, eu cheguei aqui e falei, vou fazer delivery, né? Não tinha carro, não tinha moto, eu comprei uma bicicleta para fazer de bicicleta. Cara, sofrido fazer delivery de bicicleta, hein? Mas enfim, tava trabalhando ali e outra, começou a apertar o dinheiro, então eu trabalhava até na chuva. Comprei uma capa de chuva, enfim, a capinha para proteger o celular. Bom, um certo dia, meus amigos, começou a chover, mas começou a chover muito e eu tinha alguns medos.
Um dos medos era assim, ó, bom, quando eu pegava a order para entregar, eu tinha medo de não conseguir entregar e perder minha conta, porque era o meu único trabalho. Então eu estava em choque em perder aquela conta, porque era a minha única fonte de renda aqui, tá? Embora pagasse muito pouquinho, com essa fonte eu conseguia pagar meu aluguel e pagar minha comida e pagar tudo que eu precisava. Mas era muito sofrido, porque de bicicleta, quem já fez delivery na vida, de bicicleta sabe o quão difícil é, quão pesado é trabalhar com isso. Mas enfim, nesse dia, depois de alguns dias já trabalhando como delivery, um dia começou a chover e eu já tinha pegado 2 orders. Tipo, as 2 ordens estavam na minha bag e eu estava indo para casa do cliente. Cara, cansado, mas pedalando, de repente começou a chover. Mas não foi uma chuvinha, foi uma chuva muito pesada. A chuva era tão pesada que embaçou todo o celular, a capa do celular, e aí começa o desespero. Por quê? Porque eu tô com a comida e o meu celular começou a tocar. Porém, eu não conseguia mexer no celular, porque naquela época o meu celular também não era muito bom. Então, com a tela molhada ainda era impossível. Eu tentava tirar da capa, mas não adiantava, porque a mão estava toda molhada e o celular tocando e eu no meio do caminho. Porém, uma chuva que Deus mandava que eu não conseguia nem me esconder, porque já estava tudo molhado, mas eu não conseguia atender o telefone e eu sabia que era Uber, que era o cliente ligando, porque eu já estava demorando. E o celular tocou uma vez, tocou 2 vezes, tocou 3 vezes. Cara, se você não fala inglês, para você entender uma pessoa pessoalmente é uma coisa, mas por telefone é impossível, impossível você entender qualquer coisa. Então eu não falava inglês. Eu estava embaixo de uma chuva enorme, eu estava com medo de o Uber me mandar embora, eu estava com medo de atender o telefone e poder ser a cliente, eu não ia conseguir explicar para a cliente, aí a cliente podia falar para o Uber, inclusive eu liguei para ele e ele desligou, não falou nada. Então nesse dia eu estava em choque e eu não conseguia ver nenhum caminho, porque o celular não parava de tocar. Eu recebi naquele dia umas 15 ligações enquanto eu ia para a casa do cliente. Eu não conseguia ver o mapa porque apareceu o número ligando, enfim, não atendi o telefone porque eu também não falaria inglês. Bom, fui para a casa do cliente, cheguei na casa do cliente, todo ensopado, quando eu cheguei na casa do cliente, chamei o cliente, consegui verificar depois, demorou pra caramba para eu chegar na casa do cliente. Por exemplo, se uma order, para finalizar uma order eu tomava 10 minutos, aquela tomou no mínimo uns 30 minutos. Enfim, cheguei lá, consegui chamar no interfone, mas eu estava pingando, correndo água, quando eu entrei assim no hall do prédio e toquei o apartamento, e depois de 2 minutos ela apareceu, uma mulher e um cara. Os dois estavam enfurecidos, mas enfurecidos se eu fosse menorzinho, provavelmente eu teria apanhado. Só que o que, cara? Eles me olharam todo molhado. Os caras, tipo, enfurecidos por causa do rango deles que não tinha chegado. Só que eles falavam coisas e eu não entendia. E eu não conseguia responder. E com medo, em choque, é pior ainda. Enfim, pus a bag no chão. Quando eu abri a bag que eu peguei, a bagzinha do rango deles. Quando eu levantei a bag da... Cara, a bag tava tudo molhado, era um papelão dessas bagzinhas do Uber, estourou a bag, caiu no chão e abriu o rango. Mano, a cliente, tipo assim, ó, o cara segurou a mulher para ela não vir para cima de mim, mas eu não tinha culpa nenhuma, mas muito porque eu não falava inglês, porque se eu falasse inglês, nessa hora, tipo, que o celular começasse a tocar, eu poderia ter atendido e falado, tô tendo problemas para chegar aí, a chuva tá muito grande, talvez eu não consiga chegar, talvez eu chegue um pouco mais tarde. Se eu tivesse pelo menos atendido o telefone e conseguido falar com eles, a situação estaria mais calma, mas eu não falava inglês e chegou lá, acabou que a situação multiplicou o tamanho do problema. E aí quando estourou a bag, aí tipo eles começaram a me xingar, mas eu não entendia nada. Enfim, resumindo, não falar inglês aqui pra você, cara, vai ser um problema. Por isso eu indico a vocês que estão aí no Brasil. Cara, se você vai vir pra Austrália daqui a 6 meses, 1 ano ou daqui a 2 meses, se você não fala nada de inglês, faça um intensivão de inglês aí no Brasil. Baixa esses aplicativos, pega texto, começa a assistir filme sem legenda com legenda em português e o áudio original. Começa a treinar o seu cérebro, começa a treinar frases prontas. A melhor forma de aprender inglês é você pegar frases prontas, corretas, de perguntar como você tá, como eu faço para ir lá, como eu faço para voltar, como eu faço para entrar nessa casa. Pega essas frases prontas e pega as frases e transforma em inglês, porque aí essas frases você vai treinar elas e a forma como que ela é dita, você vai absorver e quando alguém falar para você, você vai entender mais ou menos o que eles estão dizendo.
Então, para você ter uma noção do quão importante é o inglês, tá? Inclusive na obra, cara, na obra. Quando eu falo que tem muito chefe folgado, tem mesmo. Imagina se ele falar alguma coisa com você e você não entender. Tudo bem, tá? Sempre vai ter um brasileiro para te ajudar e também não é a pior coisa do mundo, tá? Infelizmente, você vai ver que em algumas situações eles serão bem rústico e rude com vocês, tá? Eles serão tipo, não serão legais, porque eles vão falar coisas que vocês não entendam. Então, mesmo que você tá vindo aqui, fique em paz, sem inglês, você vai trabalhar, vai ter trampo. Mas se você quer evitar problemas, comece a estudar inglês. Inglês, cara, é o seguinte, você precisa de um período longo para aprender um bom inglês, mas num período curto, intensivão, você consegue aprender palavras para você pegar o que, pelo menos sobre o que as pessoas estão falando. Isso vai te ajudar muito. E essa talvez seja a maior dica sobre o inglês, tá? Eu quase apanhei porque eu não falava inglês e mais um monte de situação já aconteceu constrangedora por conta do inglês. Porque eu não estudei inglês no Brasil. Para você que está vendo esse vídeo, você tem a oportunidade de entender como é morar aqui, quão sacrificante, quão perigoso e quão estressante é não poder falar o inglês numa condição que você precisa trabalhar para pagar as contas, beleza? Esse era o vídeo que eu tinha para fazer para hoje. Galera, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, faça um comentário aqui, me ajuda a fazer esse canal crescer e deixe aqui as dúvidas que vocês quiserem fazer. Porém, cara, antes de qualquer passo seu, procura sempre uma agência de intercâmbio, beleza? Guina Souza na voz, diretamente da Austrália, tamo junto sempre e te vejo amanhã aqui, ó, nesse mesmo canal. Tamo junto!